aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Continuando nossa análise de questões da PGM Amazonas, vamos ver agora mais uma questão, direito administrativo, a questão 18 da prova, tá? Lembrando que eu estou seguindo aqui a prova do tipo 5, então se de repente o seu tipo de prova é outro, dá uma olhada lá no site e vê qual que é o tipo 5, você adequar as questões aí para você não se perder, beleza? Questão 18 aqui pra gente. Conforme conceitua o Decreto Federal 8945, subsidiária é a empresa estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertence direta ou indiretamente à empresa pública ou à sociedade de economia mista, e conglomerado estatal é o conjunto de empresas estatais formado por uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista e as suas respectivas subsidiárias. O regime jurídico da empresa subsidiária no âmbito dos conglomerados estatais. Essa é uma questão que ele faz uma longa introdução citando o decreto, mas assim, você nunca precisa ter lido esse decreto para resolver essa questão. Na verdade, você precisa conhecer a jurisprudência do Supremo, tá? É claro que o decreto aqui acrescenta no seu conhecimento, mas essa é uma típica questão jurisprudencial, como a gente tem várias nessa prova. E aí, vamos lá para cada uma das alternativas. A. Afasta inteiramente a limitação de remuneração constante no inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Inciso 11 do artigo 37 é o que trata do teto remuneratório. O que o examinador está falando aqui é o seguinte, olha, se é uma empresa subsidiária, os empregados dessa empresa subsidiária não estão submetidos ao teto remuneratório. E aqui está errada essa questão. Eles estão submetidos sim. O aspecto mais importante que você tem que saber sobre empresa subsidiária é, ela tem natureza jurídica de empresa estatal. Então ela segue o regime jurídico das empresas estatais, tá? Como ela segue o regime jurídico das empresas estatais, ela, portanto, está submetida ao teto, exceto se ela for uma empresa estatal independente. E aqui vamos abrir um parênteses para você relembrar o conceito de empresa estatal independente, tá? A empresa estatal dependente é aquela que precisa de recursos públicos, tanto para manter suas atividades quanto para expandir a prestação do serviço, tá? A empresa estatal independente é aquela que não precisa de recursos públicos. Ela própria gera lucro o suficiente para se manter e para expandir. É o caso, por exemplo, da Petrobras, do Banco do Brasil, tá? São empresas estatais lucrativas e que não só se mantém, como ainda distribui dividendos para os acionistas. O maior desses acionistas é a União, né? Então veja, essas empresas estatais são independentes. Por isso que o presidente da Petrobras ganha acima do teto, tá? E ele ganha mesmo, acho que ele ganha tipo uns 70 mil reais, assim, o presidente da Petrobras. Já o presidente de uma estatal dependente, não. Ele fica submetido ao teto dos ministros do Supremo, tá? Nesse caso aqui eu falo, ó, afasta inteiramente. Não, tá errado, não é inteiramente, tá? Se essa subsidiária for dependente, está submetida ao teto. Por isso está errada a assertiva A. Assertiva B. Dispensa a de realizar licitações, desde que adotem procedimento objetivo e impessoal para a realização de suas contratações. Errado. Tanto é errado que a própria lei das estatais tem um capítulo para falar de licitações, tá? Justamente porque empresas estatais fazem licitações. Claro que elas não fazem licitações na sua atividade fim, tá? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, ele não tem que abrir uma licitação para abrir uma conta corrente ou fornecer um cartão de crédito para alguém. Mas o Banco do Brasil, quando ele quiser construir uma sede nova lá em Brasília, muito provavelmente ele vai ter que licitar a construção dessa sede nova. A Petrobras, por exemplo, naqueles escândalos que a gente teve ali no âmbito da Lava Jato e tal, boa parte envolvia licitações ou dispensas de licitação, né, com fornecedores da Petrobras. Ok? Então, está errada. Tem que licitar sim, exceto nas hipóteses de contratação direta, claro. C. Impõe autorização legislativa específica em cada caso para sua criação. Sua criação de quem? Das subsidiárias, né? É delas que nós estamos falando aqui. Veja, esse é um caso específico de jurisprudência do STF. O STF tem julgado, muito importante, aliás,
falando, e aliás, é até um julgado que eu levo muito em aulão de revisão de véspera, né? Porque eu fiquei muito tempo esperando que essa questão fosse cair em prova. Aí no aulão de revisão de véspera da PGE Amazonas eu não levei. Aí caiu, né? Sacanagem. Eu coloquei nos 3 aulões diferentes, desisti do assunto, aí ele caiu. É assim que funciona. Então, precisa de autorização legislativa para cada empresa subsidiária? Não. A jurisprudência do Supremo fala que só precisa de autorização legislativa genérica para que aquela empresa estatal crie subsidiárias. Então, por exemplo, tem que ter uma lei qualquer, pode ser a lei de criação dessa estatal ou uma outra lei, falando assim, olha, a Petrobras está autorizada a criar empresas subsidiárias. Ponto. É só isso que precisa. A partir daí, a Petrobras pode criar 1000 empresas subsidiárias, se quiser, ok? D. Admite a aplicação de sanções de suspensão ou interdição parcial de suas atividades, por decisão judicial, nos termos da lei anticorrupção, tá? Não, a lei anticorrupção não se aplica para este tipo de empresa. E aí só antecipando uma coisa, nós vamos ter uma série de aulas especiais aqui no canal, tá? Falando só da lei anticorrupção. Nesse caso, ela nem era necessária para resolver essa questão, mas é uma lei relevante e relativamente pouco trabalhada por quem estuda para a Procuradoria. Por isso que nós teremos aqui um mini curso específico de lei anticorrupção. Aguarde aí nos próximos 1 mês ou 2. Esse mini curso vai estar disponível para você aqui no canal do Revisão PGE no YouTube. Aproveitando o embalo, se você se interessa por esses conteúdos grátis para estudar para concursos, te convido a se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo aqui que ajuda o nosso trabalho, beleza? Alternativa E, dispensa autorização legislativa e licitação para alienação de seu controle acionário. Esse foi o objeto específico de um julgado do Supremo em 2021, tá? O Supremo julgando o caso das subsidiárias da Petrobras, que o governo estava vendendo cada uma dessas subsidiárias. Aí, alguns partidos do Congresso consideraram inconstitucional essa venda, porque não estava seguindo ali a normativa constitucional para o assunto. O tema chegou no Supremo e o Supremo decidiu que basta uma autorização genérica para criar subsidiárias e, por força ali do princípio da simetria de formas, se basta uma autorização genérica para criar uma subsidiária, também basta uma autorização genérica para poder alienar essas subsidiárias, mesmo que sem licitação, tá? Vamos ver agora aqui o conteúdo desse assunto, né? Olha só o que está na Constituição, artigo 37, inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias. O problema é o seguinte, autorização legislativa em cada caso. Qual é a interpretação que boa parte das pessoas, inclusive eu, fazia, né? Em cada caso, quer dizer, em cada empresa subsidiária, tá? Mas não é isso que o Supremo fala. O Supremo fala, não é para cada empresa subsidiária, é para cada empresa estatal criar subsidiárias. Então a gente precisa de uma autorização legislativa para a Petrobras criar subsidiárias, para o Banco do Brasil criar subsidiárias. Só, a partir daí, essa empresa estatal faz o que quiser, vamos dizer assim, com essa criação de empresas subsidiárias, ok? E aí o Supremo, em 2021, vai falar: com efeito, é desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias, quando houver autorização legislativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia mista, e nessa constar permissão genérica da possibilidade de criação de subsidiárias. Assim, não se exige lei específica para autorizar a criação de subsidiária. Aqui o STF resolveu a primeira parte, né? Falou, olha, não precisa de lei para criar a subsidiária, mas e para alienar essa subsidiária que já foi criada? E aí ele vai no mesmo julgado. Do mesmo modo, por força do princípio do paralelismo de formas, como não é exigido lei específica para criar a subsidiária, também não é necessária lei específica para alienar o seu controle acionário. Esse é o entendimento atual do Supremo, é o entendimento que você leva para as provas e que, se conhecendo esse entendimento, você acertaria essa questão da PGE Amazonas, tá? E veja que não é novidade esse assunto, tá? Olha só, TCE Rondônia 2019, Banca CESP, cobrou o seguinte, olha, a CAERD, Sociedade de Economia Mista Estadual,
valendo-se de permissão genérica constante do ato normativo que autorizou sua criação, instituiu uma empresa subsidiária integral com o objetivo de desenvolver pesquisa para melhorar o abastecimento de água no estado. Ok. E aí continua. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, caso deseje alienar o controle acionário da subsidiária integral, o Estado de Rondônia não precisará obter autorização legislativa, podendo realizar a alienação sem licitação, desde que se observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição de 88, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. E está correta essa assertiva. Veja que a questão é de 2019 e o julgado que a gente analisou é de 2021. Mas é que esse julgado de 2021 ele foi mais didático, ele explicou melhor o assunto, mas o entendimento já era mais antigo que isso, por isso que lá em 2019 já se cobrava esse assunto. Beleza, galera? Espero que essa análise de questão aqui tenha sido muito útil para você. Vamos continuar analisando cada uma das questões da prova. É isso aí e vamos juntos!